Eu acho que a maioria aqui é jovem, né? 95% de jovens. Quantos aqui tem alguma criança em casa? Boa parte, né? Quantos aqui tem algum adulto acima de 50, 60 anos em casa? A maioria, né? Quando a gente fala de pessoas que morrem em casa, o que vem na nossa mente? Aquele vozinho, né, que está acamado, né, já está doente, o que? AVC, né, está lá em casa, está lá deitado e um dia morre, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais, esse não é o maior número de pessoas que morrem em casa. O que seria então? Seriam os acidentes domésticos. Eu vou falar um pouquinho sobre acidente doméstico. Quando a gente fala de acidente, a gente pensa em algo assim inevitável, foi uma fatalidade, né? Será que o acidente doméstico é realmente uma fatalidade? Será que é um acidente ou foi um trauma doméstico? Como eu falei, então, acidente é uma fatalidade, é uma coisa inevitável. Mas se pararmos para pensar, a maioria dos ditos acidentes ocorrem decorrentes de quedas, de queimaduras, de afogamento. Será que isso é um acidente? Eu acho que não, né? A gente considera um trauma. Então a palavra mais correta seria um trauma doméstico, porque um acidente é uma fatalidade. A maioria desses traumas podem ser evitados. Então, quem que está propenso a esse tipo de trauma? Em quem ocorre mais esse tipo de trauma? As crianças. Então, primeiramente, as crianças são, vamos dizer assim, as crianças são as pessoinhas, né? As pessoas pequenas que estão com o seu senso crítico em desenvolvimento. Então, para quem vive com crianças, ou já viveu, já conviveu por um período com crianças, percebem que elas colocam tudo na boca, né? Elas entram na máquina de lavar, né? Elas sobem nos móveis, elas pulam os objetos, ela quer jogar tudo de um lado para o outro. Por quê? O seu senso crítico e a sua noção do perigo está em desenvolvimento. Então, é um fator de risco para os traumas domésticos. Fora as crianças, qual a outra classe de pessoas que mais ocorre acidente? São os idosos. Então, a faixa etária acima de 60, 65 anos, né, que você já começa as alterações do corpo. Então, essas pessoas também estão propensas aos traumas e aos acidentes que ocorrem dentro de casa. Por quê? Então, a criança, como eu já falei, a criança não tem muita noção do perigo, como a gente diz, né? A criança perdeu a noção do perigo. E por que os idosos? Né? Tem um dito popular que diz que todo idoso se torna uma criança, né? Então, com o passar do tempo, ela volta a ser uma criança. Então, por isso que, associado às alterações, né, que ocorrem no dia a dia no nosso envelhecimento normal do corpo, então a gente começa também a ter algumas atitudes que podem ocasionar risco para a vida e para a saúde. Então, no Brasil, como é que isso ocorre? Então, 30% dos idosos no Brasil, no ano de 2001, foi feito estudo onde 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Então, 30% é um grupo muito grande, né? Por mais que se previna, 30% caem por ano, segundo os dados do Conselho Federal de Medicina. E quais são as principais causas de morte externa, né, no idoso?
são as quedas. 12% do total de mortes são por quedas. Segundo um estudo realizado por Philocom em 2002, 19,5% da mortalidade na infância no Brasil, em 2002, ocorreram por causas externas, ou seja, acidentes e violência. Segundo os dados da pesquisa do Centro de Vigilância de São Paulo, ocorrida em 2006, os acidentes domésticos são responsáveis por 40% das mortes na faixa etária entre 1 a 14 anos, são as mortes, melhorando aqui, 40% das mortes entre crianças de 1 a 14 anos são por causas externas, ou seja, acidentes que ocorrem em casa, principalmente, ou na escola, na rua, atropelamentos e outros. Teve um outro estudo que foi realizado em 2003 na cidade do Pernambuco, que chegou ao seguinte dado: 6,49% das crianças que foram atendidas no hospital foram por causas de traumas domésticos, né? A maioria das crianças estavam entre 1 a 2 anos, 21%, e um terço era entre 3 e 4 anos. Então, a faixa etária de 1 até 4 anos engloba a maioria dos traumas ocorridos em crianças. Então, as quedas representaram a principal causa de morbidade, né? Seguido por intoxicação. Aqui é um quadro, não sei se dá para vocês perceberem um pouco, mas ali, nós temos no quadro azul ali, o primeiro dado: 166.200 pessoas vítimas de queda no ano de 2007 no Brasil. Dessas pessoas, 48.400 foram em idosos. E desses 48.400, nós tivemos 6.114 dessas pessoas que caíram, morreram. Se a gente pegar um outro dado aqui no canto direito de vocês, 565 pessoas morrem por dia de queimaduras. Deixa eu confirmar aqui, né, na minha colinha, porque ali está meio difícil de ver, né? Ó, 14 mil queimaduras domésticas aconteceram no ano de 2007. Desses 14.565 pessoas morreram por queimaduras no Brasil em 2007. Então não é por dia, foi no ano. Tá? E se levarmos em consideração também os afogamentos, nós tivemos 95% dos afogamentos que ocorreram em 2007 foram nos países em desenvolvimento, ou seja, o Brasil é um deles. Quais são os principais acidentes? Então, na faixa etária entre 1 e 5 anos, nós temos os acidentes que ocorrem na cozinha, né? As queimaduras, os traumas que ocorrem na cozinha, os afogamentos e as quedas. Então, nós temos queda da escada, né? Que pode acometer tanto adultos quanto crianças, né? E quedas durante o percurso no interior da residência, que ocorre principalmente nos adultos, nos idosos. Nós temos também queimaduras, né, que pode ser por um líquido ou até mesmo pelo ferro de passar, que é muito comum. E essas queimaduras podem levar a acidentes graves, né, podendo ser uma queimadura de 2º grau. Então aqui uma mão, né, mostrando uma queimadura de 2º grau numa criança, e uma outra criança que teve uma queimadura por líquido no couro cabeludo,
né, e queimou grande parte aí do seu cabelo. Nós temos os afogamentos, tá? Aqui é uma criança brincando perto da piscina. 1/3 dos afogamentos que ocorrem nos Estados Unidos não são na piscina, são na banheira, tá? Então, além da piscina, a gente tem que tomar cuidado aí com a banheira. Nós temos as intoxicações por produtos de limpeza, nós temos também as intoxicações por medicamentos, tá? Então, nós vimos naquele estudo que nas crianças, principalmente, as quedas e depois as intoxicações. Nós temos o choque elétrico, principalmente na criança, na fase de engatinhar, né? O dedinho é muito pequenininho, a gente fica pensando assim, não cabe o dedo dentro daquela tomada, não cabe o dedo, como é que ela enfia o dedo? Mas o dedo da criança é pequeno, principalmente na fase de engatinhar, e ela se sente atraída pelo bocal da tomada e vai enfiar o dedo. E as asfixias, tá? Como a gente falou, a criança não tem muito noção, né, do perigo, o senso crítico, então elas começam a colocar tudo na boca. A partir de 1 ano, né, ou até mais jovem, ela já começa a querer sentir o sabor das coisas, então começa a colocar tudo na boca, tudo que vem no chão quer pegar e pôr na boca, tá? Mas por que o idoso é tão propenso a ter uma queda, sofrer um acidente dentro de casa? Primeiro, pelas alterações visuais que o idoso tem. Uma delas é a catarata. Então, o idoso já tem uma propensão a diminuir a sua acuidade visual e principalmente a formar catarata. Com isso, torna difícil a sua locomoção dentro de casa. Além dos distúrbios visuais, nós temos os distúrbios auditivos. Então, também a audição do idoso vai se diminuindo. Nós temos os problemas ósseos que ocorrem também, né? Muitos costumam dizer que o idoso tem um monte de doença óssea. Isso não é verdade. O envelhecimento natural do nosso corpo leva a algumas alterações ósseas, que podem ser doenças ou não, né? Então aqui a gente tem um caso de enfraquecimento ósseo à direita de vocês. Nós temos um osso enfraquecido, isso aqui é um fêmur cortado, tá? E o interior do fêmur, se a gente perceber à esquerda, é um fêmur de um adulto. E com o passar do tempo, nós temos, o osso vai enfraquecendo. Então aqui, ó, nós temos 3 vértebras da coluna e a comparação das 3 fases de perda óssea. Nós temos o osso normal, nós temos a do meio, que é chamado osteopenia, e nós temos a última fase, que é chamada de osteoporose, tá? A última fase de osteoporose é uma fase patológica já é uma doença, né, que ocorre principalmente nos idosos e que pode ser um risco de fraturas, né, e é uma causa de morbidade nos mais idosos. Como prevenir essa fase de osteoporose? Todo adulto vai ter osteoporose? Todo idoso vai ter osteoporose? Não necessariamente. A principal prevenção da osteoporose ocorre em torno dos 30 a 40 anos. Mas como assim até os 30 a 40 anos? Porque até os 30 a 40 anos, principalmente nas mulheres, é onde o nosso organismo faz o maior estoque ósseo de cálcio, fosfato de cálcio. Então, se eu quero prevenir a osteoporose no futuro, eu tenho que começar agora, que eu sou jovem. Nós temos que começar agora. Com o quê? Uma dieta rica em cálcio, com atividade física, principalmente atividade de impacto, que vai fazer com que o nosso organismo retenha cálcio no osso. Então, aquela ideia de chegar, quando eu chegar à velhice, eu começo a ingerir cálcio, eu começo a prevenir a osteoporose. Não é o correto. O correto é prevenir a osteoporose desde a idade jovem, porque aí você vai chegar na idade adulta avançada com uma maior quantidade óssea. E aqui a gente responde uma pergunta
meio clássica. Por que que o idoso diminui de tamanho, né? Por que que o idoso diminui de tamanho? Por isso. Então a gente viu que nós temos a vértebra normal, com o passar do tempo ela vai enfraquecendo, vai diminuindo. O disco que tem entre essas vértebras, eles vão se desidratando, vão se achatando, e o idoso vai se curvando. Então a gente tem naturalmente uma perda de altura aí, né, com o passar do tempo. Uma outra alteração que ocorre no idoso é a diminuição da massa muscular e a fraqueza muscular. Por quê? Nós temos aqui duas representações: um músculo ativo, que está em atividade, e um músculo inativo. Ele vai começar a enfraquecer. O músculo inativo, ele perde força, principalmente no idoso, porque ele é substituído por gordura. Então, o músculo que não tem muita atividade, ele começa a ser substituído por gordura e perde a sua elasticidade. Nós temos também as doenças articulares que ocorrem no idoso, principalmente a artrose. Então aqui é uma representação de um quadril. Então nós temos ali, à extrema esquerda, uma radiografia do quadril. Então, se a gente reparar, nós não temos muita divisão entre bacia, entre fêmur, entre quadril. É quase um borrão branco ali. Porque esse quadril já está praticamente destruído. E embaixo nós teríamos a representação gráfica desse quadril, né? Então você tem uma perda da cartilagem. Nessa aqui embaixo à direita, a gente vê ali, ó, uma parte que seria rosa, seria a articulação, mas ele quase não tem mais articulação porque a cartilagem foi destruída. Então uma das alterações que ocorre com o idoso é essa destruição da cartilagem. E aí começam os quadros de artrose. Outro fator importante como causa, né, ou fator de risco para um acidente doméstico no idoso, são o uso de medicamentos. A maioria dos idosos hoje não tiveram uma fase adulta muito saudável e quando chega na terceira idade tem algumas doenças associadas e começam a fazer uso crônico de medicamentos. Então a gente muitos já percebeu: não, minha netinha, pega lá meu remédio. Mas qual remédio, vovó? Não pega aquele pretinho não, é aquele amarelinho, tá? Não, agora não é hora do amarelinho não, tem um vermelhinho assim, você vai lá e pega. Então, esse uso crônico de medicamentos, as alterações sensoriais e de percepção que ocorrem no adulto são fatores de risco para que o idoso tenha um acidente doméstico. E por último, nós temos as alterações neurológicas que ocorrem no idoso. Então o idoso tem um reflexo diminuído. Então a sua coordenação motora fina é diminuída, o seu reflexo é lentificado e com isso ele passa a andar um pouco mais devagar, ele passa a ter alterações do equilíbrio, né? Se estiver associado a doenças do labirinto, como tonturas, labirintite, tá? E também é outro fator de risco. Como prevenir? Então, primeiro, nas crianças, o principal local de acidente é a cozinha. Então, primeiro, evitar a criança na cozinha, né? Minha mãe sempre dizia: cozinha não é lugar de criança, vai brincar lá no quintal. Então, cozinha não é lugar de criança. Mas se a criança precisa estar na cozinha, ou se você tem uma criança em casa, né, você tem que tomar algumas medidas para que não ocorra um acidente dentro da sua casa. Então, nós podemos, algumas medidas simples no fogão, né? Quando você está cozinhando, evitar o cabo da panela, né, para fora, porque qualquer um pode esbarrar ali e derramar o que você está cozinhando. Você vai dar preferência a usar as bocas do fogão, que são mais atrás, né? Ele está cozinhando,
nas bocas da frente, porque mais atrás é mais difícil de uma criança, como no modelo aqui, chegar e puxar a panela, ou mesmo levar a mão até a panela. Tá? As gavetas, principalmente no Brasil, a gente tem o costume de guardar garfo e faca na gaveta, ali, nas primeiras gavetas ali da cozinha. Então as gavetas têm que ser lacradas. As gavetas têm que ter algum fator de lacre para evitar que a criança também abra essas gavetas e pegue esses objetos. Como eu falei, então cuidado e controle permanente com o idoso, né? O idoso ele passa por uma fase do envelhecimento que o corpo não responde à mente. Então isso é natural. Ele começa a uma fase que ele quer fazer aquilo que ele sempre fez, mas o corpo já não responde da mesma maneira como que ele fazia. Mas ele não tem essa percepção até que ocorra algum acidente, algum fator para que ele comece a se prevenir. Então, cuidado permanente com idosos na escada, né? Principalmente. Controle ambiental. Seria um controle ambiental. Nós vemos aqui à esquerda uma casa bonita, né? Com a bancada, uma mesa com tampo de vidro, janelas de vidro, um belo tapete. Será que é a casa ideal para um idoso ou uma criança? O que vocês acham? Por que não? Não é bonito? Tapete. O que tem o tapete? Não. Ah, mas o tapete é todo ali, ó. Escorrega. Tropeça. Mas o que? Tem quina onde você está vendo quina ali? Na mesa, no balcão. Isso mesmo, essa casa não é uma casa ideal para o idoso. Então, quando a gente começa a envelhecer, nós mesmos, nós temos que começar a envelhecer a nossa casa, né, entre aspas. Né? Nós temos que começar a arredondar os cantos das mesas, dar preferência a tampos de madeira em vez de vidro, porque o vidro, né, qualquer acidente, qualquer trauma, ele pode se estilhaçar, tá? Evitar tapetes, por mais inteiro que seja o tapete, você sempre vai tropeçar naquela entrada do tapete, né? Evitar muitos objetos expostos para que as crianças não peguem, tá? Um fator importante é essa outra figura aqui da direita. Isso aqui é uma soleira de uma porta. Então, evitar degraus e ressaltos nas portas, tá? Isso é muito importante. Onde tiver degrau, o ideal é que tenha rampa, tá? Que você faça alguma rampa, algum controle para que evite um acidente e um tropeço nessa região. Os idosos, nós temos que fazer algum meio de suporte. Então, alguns idosos necessitam de equipamentos, andadores, bengalas para auxiliar a sua locomoção, uma vez que essa locomoção está diminuída. As escadas, o ideal é que a casa não tenha escada, mas se tiver que ter a escada, tem que ter apoio dos dois lados, tá? Ela tem que ter corrimão dos dois lados para auxiliar no deslocamento. E para criança? Para criança, a escada tem que ter cerca no início e cerca no fim da escada, para que ela não suba sozinha e nem desça sozinha. O banheiro, então a gente já viu que tapete no banheiro é risco de acidente, degraus no banheiro são riscos de acidentes, e o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar o banheiro. Então aqui, ó, nós vemos aqui à esquerda um banheiro adaptado, tá? O que seriam essas adaptações? Seriam apoios. Então a gente tem hastes metálicas para apoio, para auxiliar no deslocamento e evitar acidentes. Então, para alguns idosos, alguns deficientes que necessitam de apoio para usar o vaso sanitário ou até mesmo a pia,
nós podemos utilizar esses apoios laterais para evitar quedas, tá? O ideal é que o vaso sanitário do idoso seja mais elevado, principalmente aqueles que fizeram prótese de quadril. Por quê? O ato de abaixar vai deslocar a prótese, pode fazer com que o idoso caia na hora que ele vai se abaixar, porque a perna, entre aspas, a perna falha, e aí o idoso cai. Então o ideal é que o vaso sanitário seja mais alto, o ideal é que a cama do idoso seja elevada, né, para que também não ocorra quedas. O ideal é que o ambiente seja bem iluminado, que já vimos que o ambiente escuro favorece aos acidentes, porque nossa visão já vai se diminuindo ao longo do tempo. Evitar as chamadas estripulias dentro de casa, né? Isso aqui não serve só para o idoso, não. Isso aqui é para nós mesmo, né? Todos nós achamos que alguma hora a gente vira Homem-Aranha, começa a subir nas paredes, nas janelas, na cama, em cima da prateleira e tudo, para poder consertar aquilo que está lá em cima. Então nós devemos evitar. E para a criança também, porque ela começa a empilhar uma coisa em cima da outra para poder pegar aquilo que está lá no alto. Então não adianta eu só deixar o objeto no alto. Eu tenho que também proteger para que a criança não suba até aquela região. Em relação às intoxicações. Então, em relação às intoxicações, os produtos de limpeza da cozinha, do banheiro, da área, devem estar em locais fechados, tá? Principalmente prateleiras altas ou armários trancados, porque a criança vai abrir e vai pegar, tá? Um outro ponto que a gente pode fazer é evitar reutilizar aqueles vasilhames. Alguns pegam jarros de água, né, colocam álcool, querosene, né, para poder reutilizar, porque às vezes a vasilha é muito grande, você começa a dividir em vários vasilhas menores. Não devemos fazer isso, porque para a criança aquilo é um vidro de água, então ela vai pegar o vidro e vai querer beber água, tá? Então evitar reutilizar. Os medicamentos, da mesma forma, devem estar fora do alcance das crianças, porque a criança também vai querer pegar e levar à boca. As tomadas existem hoje no mercado já com os protetores de tomadas, então nós devemos tampar as tomadas com esses protetores, porque a criança também vai querer levar o dedo. Um outro ponto importante é: crianças devem ser vigiadas todo o tempo. Não adianta eu ir ali no banheiro, não é rapidinho, vou ali no banheiro. Vou ali no banheiro, ela pode se intoxicar, ela pode se asfixiar com uma sacola plástica, ou ela pode cair no berço que a gente esqueceu de levantar a tampa. Então, o cérebro começa a entrar em morte em torno de 5 minutos. Então, um acidente com uma criança que para de respirar alguns minutos já pode levar a alguma sequela e até a morte. Então, as crianças devem sempre ser vigiadas. Então, alguns outros cuidados, né, com objetos perigosos, cuidados com os medicamentos. As janelas devem ter telas para que a criança não suba e caia. As varandas, principalmente de apartamento, devem ter telas, tá? Cuidado com tudo que é elétrico, né? Que fica aquele fio exposto, a criança vai tropeçar, vai pegar. Então, alguma sanduicheira, o ferro de passar roupa. Então, isso tudo deve ser usado, e assim que usado, deve ser guardado para evitar que a criança sofra um acidente. Além do controle ambiental, tem algumas medidas de prevenção. Nós temos as atividades físicas. Então, a atividade física vai prevenir ou diminuir o efeito do envelhecimento no nosso corpo. Então, ela melhora a frequência cardíaca, então ela melhora a capacidade de
movimentação da pessoa, ela melhora a locomoção, ela retarda o envelhecimento muscular e traz vários outros benefícios. Uma nutrição adequada, né, para manter essa saúde, um padrão de vida saudável, com ar puro, luz solar, tudo para manter a melhor qualidade de vida na fase na terceira idade. E o acompanhamento médico, principalmente para poder evitar as consequências das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, a obesidade, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Mas mesmo com isso tudo, aconteceu o acidente. O que eu vou fazer? Estou andando, tropecei, caí, bati a cabeça. O que eu faço? Sento, choro, ligo para o pai, e aí? Pego o açúcar, coloco lá na ferida. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar o que eu não vou fazer. Então, tabus, primeiros socorros, o que eu não devo fazer. Então, o que as pessoas costumam fazer que são um desastre? Primeiro é isso: nunca use borra de café, sal, açúcar ou qualquer outro produto para estancar uma hemorragia. Então, está sangrando, não coloque nada. Pega um pano limpo e compre no local. Se a pessoa não tiver nenhum problema de coagulação e estiver um corte pequeno, um sangramento pequeno, até os 4 minutos de compressão vai parar de sangrar. Em caso de uma pancada, chutei a quina da escada, o que eu faço? Nunca coloque água quente. Vou dar preferência ao gelo. Por quê? A água quente tem um poder de dilatar os vasos sanguíneos. E quando eu dilato, eu aumento a circulação naquela região que já está traumatizada, e eu aumento o inchaço naquela região. Então eu não devo colocar água quente, eu devo colocar gelo ou água fria naquela região. Nunca colocar nenhuma substância em uma queimadura, nem clara de ovo, nem pasta d'água, manteiga, nada. Você deve simplesmente lavar a região, tá? E cobrir. Cortes, queimaduras e outros tipos de trauma, deve evitar o uso de produtos químicos e de soluções caseiras, tá? Não insistir em remover objetos do ouvido ou do nariz, porque você pode piorar a lesão. Enfiar alguma coisa no nariz para tirar um objeto, ou no ouvido, você pode perfurar o tímpano, você pode lesar o sangramento da mucosa nasal e às vezes piorar o trauma, tá? Em caso de perfuração com faca em abdômen, tórax, cabeça, o ideal é não retirar, porque você pode, no ato de retirar, você pode piorar e agravar a lesão. Então deve ser levada a vítima o mais rápido possível ao pronto-socorro. Em caso de uma crise convulsiva, nunca tentar puxar a língua da pessoa. A ideia que a gente tem é que a pessoa está enrolando a língua, eu vou enfiar o dedo lá e desenrolar a língua para ela não asfixiar. Nos quadros de crise convulsiva, a pessoa está no ato involuntário, ela não tem controle da sua crise. Então, quando você enfiar o dedão dentro da boca, ela vai morder o seu dedo. E é uma mordida ruim, não é boa não, tá? Porque ela não tem noção nem da força e nem do perigo que ela está causando, nem do risco que ela está causando. Então o ideal é virar a pessoa de lado, tá? Se você tiver algum objeto, tipo o cabo do garfo e tudo, você pode tentar segurar a língua dela para não se fixar só com isso, tá? Se ela não estiver se sufocando, você só vira ela de lado, tá? Para que aquela saliva não leve asfixia e ela vai babar para fora, né? E vai evitar um caso de asfixia. E ocorreu um ferimento na pele. Então,
Eu vou falar aqui alguns pontos rápidos, tá? Porque o limite entre a gravidade e o que não é grave vai depender de cada trauma, vai depender de cada um e vai depender principalmente de uma avaliação de um profissional de saúde. Então eu vou falar o básico que todos nós devemos fazer. Então, um ferimento na pele. Se tiver sangramento intenso, a gente já viu que você pode comprimir com pano limpo, tá? Ou com uma gaze limpa, até parar de sangrar. Se o sangramento for leve, ele vai parar de sangrar até 4 minutos, tá? Se não tiver sangramento, você vai lavar a região com água e sabão. Pode usar um sabão de glicerina ou sabão de coco, tá? Em torno de 2 minutos. Por quê? Para você diminuir o risco de infecção daquela região. Depois você vai cobrir com uma gase ou um curativo adequado. Mas se eu tiver um trauma com sangramento intenso, o principal é não piorar o quadro. Eu não devo agravar o que já aconteceu. Então, eu vou pegar, como já foi visto, um pano limpo e vou comprimir o local de 3 a 4 minutos. Tá? Não deve fazer garrote. Tá? A gente aprende que às vezes você pega, faz um garrote ali. Por quê? A pressão que você der no seu garrote, você pode agravar a lesão, você pode levar uma lesão neurológica, tá? Dependendo da força que você coloca no garrote. Então o ideal é comprimir o local onde está sangrando, tá? E não coloque nenhuma substância. E nos casos onde tem mau sangramento, levar ao hospital o mais rápido possível, porque às vezes precisa de dar ponto, às vezes você tem lesão de alguma musculatura, de algum vaso, né? Mais importante, que precisa de um ato cirúrgico. As quedas. Em primeiro lugar, é verificar o nível de consciência da pessoa. A pessoa caiu, ela está consciente ou não? O que seria a consciência? Você chama ela te responde, ela está lúcida, ela está falando coisa com coisa, entre aspas, né? Às vezes você pergunta uma coisa, a pessoa está falando outra coisa completamente diferente. Então, a consciência da pessoa está alterada. Então, se a pessoa está lúcida e ela não perdeu a consciência, ela é capaz de te dizer onde que está doendo, né? Onde que foi o trauma, onde foi a pancada. Se for um trauma inespecífico e não tiver grandes proporções, a dor não foi intensa, a gente deve apenas acalmar a pessoa, colocar em repouso e aguardar alguns instantes para ver a evolução. Se for um trauma mais intenso, o ideal é já levar, né, direto para o pronto-socorro. E se a pessoa perdeu a consciência? Se ela perdeu a consciência, deve levar ao hospital o mais rápido possível, tá? Pode ser que o trauma, ela tenha perdido a consciência apenas decorrente do trauma específico, da hora específica, e não leve a consequência nenhuma. Mas o fato dela perder a consciência pode indicar alguma lesão cerebral, alguma lesão neurológica. Então, a pessoa caiu. Mesmo que ela desmaie na hora e volte, o ideal é procurar um atendimento médico, porque pode ser que aconteceu alguma lesão, tá? Então, em geral, a pessoa precisa, com perda do nível de consciência, ela precisa ser avaliada pelo especialista, por um médico, para detectar o nível da lesão. As queimaduras. Então, também não deve pôr nada em cima da queimadura. Se for superficial, a única coisa a fazer é lavar e proteger. Você pode usar água fria, tá? Cuidado com gelo, que gelo também queima a pele. Então, você usar gelo, você vai agravar a queimadura, tá? Então, o ideal é água fria e cobrir a pele. Dependendo do grau da lesão, aí você vai ter que procurar atendimento, porque às vezes você pode evoluir com alguma infecção, tá? Em 99% das vezes, a santa natureza dá conta do recado, desde que ninguém atrapalhe. Então, geralmente, a gente só deve lavar, cobrir, que o corpo vai fazer o resto. Mordedura de cachorro. Também
é um trauma que eu esqueci de falar, mas ele é muito frequente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem costume de usar cachorro, né, como animal de estimação. E o que eu devo fazer? O principal risco de uma mordida de cão é a infecção. Então eu devo lavar bastante a ferida, tá? Se estiver sangrando, usar aqueles meios para o sangramento, de compressão com pano limpo, tá? A boca é um local muito rico em bactérias e vírus, então aquela ferida tem um grande potencial de infectar. Então, sempre que houver mordida de cão, o ideal é você fazer uma investigação se o cão foi vacinado e levar a pessoa ao pronto-socorro. Nunca deve matar o cão. Esse cão me mordeu, eu vou matá-lo. Dá um tiro no cão, mata o cão, pronto, não vai me morder mais. Isso não é correto. Por quê? A evolução da agressividade ou comportamento do cachorro após a mordida é importante para saber se a pessoa vai precisar ou não usar soro para evitar raiva. Então, o acompanhamento do cachorro após a mordida é importante para a prevenção da raiva na pessoa que foi mordida. Então, o que a gente deve fazer? Pesquisar a vacinação do cachorro, se ele foi vacinado ou não para raiva, levar a pessoa até o pronto-socorro. Lá vai ser feitas as primeiras medidas, né? Às vezes tem que entrar com vacina antirrábica, né? O cachorro vai ser acompanhado, a vigilância vai orientar e o médico vai fazer os primeiros socorros, se precisar dar ponto, né? Às vezes lesou alguma musculatura, vai precisar fazer algum procedimento cirúrgico. Então, relembrando, mordedura não mata o cachorro e sempre vai ao hospital, tá? Para dar prosseguimento e evitar infecção e evitar que a pessoa tenha problemas com a raiva. Choque elétrico, nunca encoste na pessoa, você vai levar choque também. Então o ideal é você desliga o disjuntor para depois socorrer a pessoa. Geralmente o choque elétrico leva a uma queimadura, tá? Então, e pode ser um caso grave. Se o caso for grave, a pessoa pode entrar em parada cardíaca ali mesmo dentro de casa. Então, o ideal é que você comece as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, né, com massagem cardíaca, e leve a pessoa ao hospital o mais rápido possível. E por último, que eu esqueci de colocar aqui, são as asfixias, né, que é muito importante, principalmente na criança. Se for objeto no nariz, o que eu devo fazer? Enfia alguma coisa, pinço. E aí, o que vocês acham? Objeto no nariz, e aí? Ninguém sabe. Se o objeto estiver muito superficial, né, eu posso retirar. Né? Se ele não for tão superficial, eu vou pedir que a pessoa respire pela boca e faça pressão para fora pelo nariz, tentando eliminar esse objeto. Tá? Se isso não der certo, eu vou pedir para que a pessoa continue respirando pela boca e leve até o hospital. Tá? Você pode tentar fazer compressão da raiz do nariz para baixo, porque às vezes o objeto está na ponta assim, né? Então você pode fazer compressão da raiz do nariz para baixo para ver se expulsa o objeto. No ouvido não tem como, tem que ir para o médico, tá? Não tem medida nenhuma para fazer quando a criança, uma pessoa introduz algum objeto no ouvido. O ideal é procurar o otorrino. E em caso de engasgo com a alimentação, se a pessoa está respirando, não precisa fazer nada, ela vai tossir e o ato de tossir vai fazer com que ela elimine. A única coisa que você pode ajudar é fazer o que chama de tapotagem. Com a mão semi-fechada, no meio das costas ali,
Na cruz. Alguém conhece a cruz das costas? Ninguém? Eu tenho uma amiga minha que ela estava trabalhando lá no Rio Grande do Norte. Aí chegou uma senhora: doutora, eu estou com uma dor. Está com uma dor aonde? Uma dor na cruz que vai para pá. Ela ficou: gente, o que aconteceu, né? Onde que é esse lugar? Eu estudei tanto, não descobri onde que é essa cruz que vai para pá e tudo. A cruz que vai para pá é simplesmente essa região, tá? No meio das costas. Nós temos as duas pás, né? Que o pessoal chama de pá, são as escápulas, tá? E no meio das escápulas é a região onde você vai fazer a tapotagem. Então, com a mão semi-fechada, você vai fazer pequenos tapas nessa região para que a pessoa desengase, tá? Tem que ter cuidado com a força, tá? Para você não derrubar a pessoa no chão, tá? E não pode ser também muito suave, senão você não vai estimular a liberação do objeto ali que está engasgando. Se a pessoa engasgou e não está respirando, e aí? É o caso mais grave, tá? Nós temos uma manobra que chama manobra de Heimlich, tá? Que você pode usar para poder tentar fazer com que a pessoa desengase, tá? Essa manobra não deve ser feita de cabeça para baixo, tá? Ela deve ser feita com a pessoa em pé. E como seria essa manobra? Com uma mão fechada por trás da pessoa, você vai abraçar a pessoa, tá? Vai colocar a mão aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o chamado boca do estômago, tá certo? Então aqui, ó, com a mão fechada na boca do estômago, com a outra mão por cima. Então você vai fazer como se você estivesse orando, né? Uma mão por cima da outra, aqui na boca do estômago, tá? Você vai fazer um golpe de compressão nessa região, como se fosse apertar a pessoa contra o seu corpo. Para quê? Para tentar estimular a contração dessa região e fazer com que a pessoa desengase, tá? Então você pode fazer essa manobra mais de uma vez, tá? Então você vai fazer um golpe aqui para cima, tá? Contra você. Então você vai pegar a pessoa nessa posição e vai golpear para cima, né? Comprimir para cima. Então seria aqui, tá? Essa posição para tentar fazer com que a pessoa desengase, tá? Os bebês, então, você deve sempre evitar com que o bebê que se engase. Você deve sempre evitar virar ele de cabeça para baixo, né? Tendência a pegar o bebê, virar a perna para baixo e sacudir, né? Até desengasgar, até sair. Isso você pode provocar vômito e a criança pode fazer o que a gente chama de broncoaspiração. Então ela pode aspirar esse vômito pelo pulmão e pode piorar, né? O engasgo, piorar levar uma pneumonia por aspiração. Então você pode colocar a criança de bruços no seu braço, fazer a chamada tapotagem, tá? Para tentar estimular com que a criança desengase. Tá certo? E é isso aí. Obrigado aí a todos. Esse é um assunto muito extenso, teria muito mais que falar, né? Tem muitos outros acidentes que podem ocorrer e muitos outros meios de prevenir, mas a gente tentou buscar os mais frequentes, né? E qualquer dúvida pode procurar a gente. Não sei se vai ter algum momento de perguntas e tudo, tá? Mas a gente pode marcar um outro dia para fazer um bate-papo. Se tiver alguma pergunta específica, podem me passar e a gente tenta discutir e procurar melhorar a nossa saúde, principalmente a saúde do nosso lar.